Olá, gente! Vamos a mais um episódio do YCast de Janile Rodrigues. Bom, hoje vamos falar sobre quando um planejamento não dá certo, ok? Por que é importante a gente refletir sobre isso? Muitas vezes a gente faz um planejamento todo bonitinho, redondinho, sabendo que horas começa a tarefa ou o projeto, sabendo quando termina, quem são as pessoas que vão participar, faz aquele 5W2H todo bonitinho, né? Como, onde, quem, por quê, quanto custa, por quanto tempo e várias outras perguntas que o 5W2H fazem. Só que aí, na hora da execução, alguma coisa dá muito errado. E aí, o que você faz? Você vai desesperar? Você vai reajustar? Bom, falando de planejamento pessoal, a ideia é que a gente consiga, primeiramente, ficar tranquilos com o fato de que algo não caminhou como a gente desejava. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque a nossa sanidade mental vem em primeiro lugar. E quando a gente se desespera porque algo não deu certo, a gente tende a ficar muito frustrado e a frustração, de certa forma, nos leva à procrastinação. Ou seja, nesse sentido, eu vou entrar numa zona de procrastinação, onde vou me sentir para baixo, minha autoestima vai ficar baixa porque eu não consegui cumprir o planejamento e a tendência é que eu não consiga mais executar aquilo que estava proposto. Ah, Janile, mas deu muito errado, então eu não vou executar mais. Será que você realmente não tem como executar mais? Pare para pensar. Será que não dá para fazer de uma outra maneira? Será que não dá para fazer em outro dia? Será que não dá para conseguir reajustar? Bom, hoje mesmo, para vocês terem uma noção, eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, tá? Eu tinha várias atividades para fazer ao longo do dia. Consegui cumprir todas, fiz todas na minha tranquilidade. Algumas atividades eu já estava tentando fazer há um bom tempo, inclusive, e eu não estava conseguindo fazer as atividades justamente por falta de tempo. Então, eu decidi alocar algumas poucas atividades para hoje para eu justamente dar conta do que estava pendente. Mas a falta de tempo, no meu caso, não era uma falta de organização, não era uma procrastinação. O que estava acontecendo é que eu estava colocando muitas atividades de relativa, vamos chamar assim, com uma complexidade relativamente alta, tá? E eu estava colocando várias atividades de complexidade alta juntas. Então, eu não estava dando conta. Então, hoje, cheguei e resolvi colocar as atividades de alta complexidade separadas junto com outras de baixa complexidade. Nesse sentido, eu consegui dar vazão a todas. Até aí, ok. Chegou no final da tarde, tinha uma outra atividade para eu fazer que é relativamente rápida, mas ela exige um pouquinho de preparação, que é justamente gravar um vídeo para um projeto que eu estou fazendo. Pra eu gravar o vídeo, gente, eu preciso me arrumar, tá? Porque uma coisa é gravar vídeo de story, que você aparece de qualquer jeito, no seu dia a dia, como você está em casa, no sofá, dormindo, você grava o story do jeito que você tiver. Quando você precisa fazer um vídeo para um projeto específico, você precisa de um pouco mais de arrumação. É como o vídeo do YouTube, que você tem uma produção maior. Então, para isso, e eu não estou nem falando de produção no sentido de equipamento nesse momento, eu estou falando de uma produção minha. Eu preciso estar vestida com a roupa legal, eu preciso estar com a maquiagem legal, o cabelo precisa estar legal, eu preciso estar legal, a minha aparência precisa estar muito legal para eu poder aparecer nesse vídeo, certo? Então, tá bom. Cheguei lá, vou arrumar a minha mesinha, toda bonitinha para eu poder me maquiar. E aí eu recebo uma ligação. Eu já estava esperando essa ligação há um tempo, então eu preciso atender. Só que aí o que acontece? Eu tinha 1 hora só pra poder gravar o vídeo. Porque é um vídeo mais sério, mas ele não vai ocupar tanto tempo assim. Então eu tinha 1 hora pra esse vídeo. O que aconteceu? A ligação levou meia hora. Mais ou menos por aí. Eu nem olhei no final aqui da ligação, mas foi algo em torno disso. Eu sei que quando terminou a ligação, não dava mais tempo de eu gravar o vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou ficar frustrada? Não. Eu vou deixar para fazer logo amanhã, assim que eu acordar, tá na minha pauta de produzir esse vídeo. E tudo bem que não deu para fazer hoje. Só que em outros momentos, no meu passado, e é no meu passado mesmo, porque já tem um bom tempo que eu consigo ficar de boa com essas coisas, eu ficaria me sentindo muito frustrada e impotente porque eu não consegui dar conta do vídeo. Só que, gente, aconteceu um imprevisto, eu recebi uma ligação.
E esse imprevisto tem que estar previsto. O imprevisto tem que estar previsto, certo? É isso mesmo. No seu planejamento. O seu planejamento, ele precisa de um espaço para quando as coisas não derem certo. Eu preciso de uma folga. Então, se esse vídeo ele é para um projeto meio à parte, eu tenho que ter uma folga para lançar esse projeto. Então, digamos, se o projeto é para o dia 10, eu vou verificar, bom, o projeto tem a data máxima para o dia 10 ou eu posso adiar um pouquinho? Porque se a minha data máxima for para o dia 10, eu teria que fazer as minhas coisas pensando em terminar até dia 8, para justamente eu ter a folga do imprevisto. Se ele não for dia 10 é tipo o mínimo que eu aceito, eu também vou verificar qual seria a data máxima. E tentar terminar entre esse mínimo e o máximo para justamente eu também não colocar uma data muito próxima, porque às vezes a gente faz isso porque a gente quer fazer tudo de vez e a gente coloca uma data bem perto para a gente se apertar todo e fazer vários projetos de alta complexidade no mesmo dia e aí a gente não dá conta e a gente fica frustrado. Então é muito importante que a gente entenda no processo que a gente precisa verificar a complexidade das nossas atividades para justamente não misturar atividades de alta complexidade todas juntas no mesmo período. E além disso, eu preciso também prever que podem acontecer imprevistos. Se eu entendo que podem acontecer imprevistos, eu entendo que eu vou ter um tempo a mais para, caso se ocorrer alguma coisa, eu conseguir dar conta disso que eu estava prevendo fazer. Então é muito importante levar todos esses pontos em consideração. Pense direitinho, olhe para os seus projetos, veja se você não está querendo fazer muita coisa de alta complexidade no mesmo período e veja também se às vezes você não está concluindo suas atividades porque alguns imprevistos importantes estão acontecendo no seu caminho. Não é um imprevisto se você para atender uma ligação qualquer no meio do seu trabalho. É um imprevisto se a ligação for muito importante, muito urgente e que você realmente não pode deixar para outro momento, ok? Então, saiba também ponderar quando é um imprevisto. Pense nisso e reflita, tente colocar em prática e depois me conta lá no Instagram, no Facebook, nas minhas redes sociais, me procura lá, Janile Rodrigues, para poder me contar como você conseguiu fazer ou melhorar seu planejamento com essas dicas, tá bom? Até mais, gente!